Ao vivo e a cores, agora é para valer, para o mundo. Ai, ai, ai. Olha, Henrique França, Eduardo Marques, Maria Marta Lotesano, Denise Amaral, Daniel Mussi, a volta, o retorno de Jedi. Ele volta com tudo para as piscinas. Sério? E daqui a pouco ele vai estar conosco. A próxima palestra é a do Daniel Mussi. Então também não vou apresentar ninguém, porque a galera já conhece todo mundo, e eu vou apresentar o Daniel Mussi depois, tá? E eu não queria perder tempo, porque eu queria ouvi-los, na verdade, né? Então, a gente está aqui com uma mesa redonda diferente, com o tema experiências reais em tempos reais, né? Então, como é que é o dia a dia desses profissionais? Porque as pessoas acham que, não, peraí, é o Edu, então, mas o Edu não tem problema com material. A Denise Amaral nunca teve problema lá no teu dia a dia. O Daniel Mussi, é tranquilo. A Maria Marta, tudo dá certo para ela, né? O Henrique, então, não erra, né? O cara... Então, assim, como que é o dia a dia de vocês, né? O que a gente pode trazer para esses profissionais que estão começando? Como que é a labuta, o dia a dia do professor de educação física, o professor de fitness aquático, né? E aí não tem uma ordem, vocês podem se pronunciar a qualquer momento. Bora lá, meninas. Comecem pelas damas, né? Pelo amor, né? Olha, nós somos peões de obra, né? Nós somos peões de obra, nós levantamos cedo, né? Encaramos o deck da piscina, fazemos o planejamento, dormimos às vezes pouco preocupados com situações adversas, e fazemos parte desse mundo como todos fazem parte, né? Então, tem hora que não dá tempo de comer, tem hora que não dá tempo de beber, é a correria do dia a dia, e hoje, né, estamos aí enfrentando um alien, né, um bicho, que todo mundo quer matar esse bicho, enquanto estamos à espera, né, de saber como iremos lidar, né, com o depois. Então, a nossa vida há um ano atrás tinha um ritual, hoje nós temos outro. Quando nós saímos da primeira leva do bicho, eu encarei poucas pessoas indo à minha piscina, e eu recebo por cabeça, né? Eu recebo por aluno. Então, foi um choque muito grande, não só pensando no valor que eu não recebia mais, que eu tinha 30 alunas, mas sim no medo que as minhas alunas estavam em retornar à atividade física. Ontem a Cláudia falou com muita maestria, né, o fato, né, dos alunos termos que entender esse novo momento delas, né, o medo. Então, o medo, às vezes, não era dela, e sim da família, né? Então, o médico não permitia, a família não permitia, e isso foi criando, assim, uma angústia muito grande, né? No ambiente, porque todo mundo estava acostumado com um número de pessoas, estava acostumado a fazer uma dinâmica diferente, e, de repente, tudo isso mudou. Quando elas retornaram, eu pouco usei material, né? Eu trabalhei só com a resistência da água nesse período todo, não trabalhei com material, fui colocando material muito agora no final, né? Fui dando todas as estratégias de aula sem material nenhum, né? Para uma nova adaptação, porque nós ficamos de maio até agosto, né? Parados. E agora, uma nova história, né? Um período aí menor, parado, mas estamos ainda parados, esperando vacinas. Então, estamos aí na expectativa, aí estudando,
cada vez mais essa nova situação para ter um acolhimento melhor para os nossos alunos quando eles retornarem. Sim. É isso. Legal, muito bom. Pode ser Maria Marta, mas lembrem-se, né, a gente tem 40 minutinhos e depois vamos ver algumas perguntas, até para o pessoal interagir também, para a gente não se estender, porque são 5 pessoas, então acho que 5 minutinhos para cada um, tá? E na Argentina, a modalidade que a gente adotou para voltar para as aulas, minha primeira aula na piscina foi o 11 de novembro, e até hoje, até amanhã, que eu tenho que voltar, tenho a possibilidade, graças a Deus, de ir de segunda a sexta lá. A academia baixou um aplicativo onde você tem que garantir sua vaga para assistir a aula, segundo o aforo. Sempre minhas aulas foram, como falou Denise, multitudinárias. Eu cobro um salário e a parte me pagam minha hora de aula. E, bom, tenho a possibilidade de ter hoje nas aulas 20 pessoas na parte raça e a possibilidade de colocar 5 pessoas mais na parte funda da piscina, que é bastante desafiador também, porque, como falou à noite, na última palestra, Alex, o planejamento não está dando resultado, porque passa assim, eu planifico a semana e vou com muitas estratégias para poder mudar já no deck, porque que é o que passa? No dia domingo pela noite, a academia abre a possibilidade de que a gente garante sua vaga. Então, eu vou na segunda e tenho 20 pessoas, mas quando eu volto para a quarta, no mesmo horário, talvez dessas 20 somente assistam 5 a minha aula. Depois é outra gente que garantiu sua vaga. Então, você não pode fazer um segmento do seu aluno ou um planejamento mais a longo tempo. Sim? Então, é isso. Tratar de mudar, ser flexível, ser maleável e sem perder, tomando em conta, melhor dito, tudo que falou Henrique, da gente, o que falou Cláudia, o que falou mesmo Alex. Porque você não como falou bem explicado, Alex, ontem com os gráficos, eu não posso fazer o mesmo treinamento, não tenho segmento. Eu vejo na segunda a Dona Rosa e talvez eu volte a ver a Dona Rosa dentro de 10 dias, quando ela tem a possibilidade de garantir seu lugar, sua vaga. Então, é bem desafiador como treinadores, como professores, porque não temos formas de seguir o treinamento do nosso aluno. Assim que também, como falou a Denise, eu estou utilizando mais que nada nas aulas da hidroginástica somente a água e talvez o espaguete, não muito mais, porque eu não sei quem vai vir. Eu planejo, mas quando eu chego para a academia, vou no computador da recepção e vou fazendo um checklist da gente que está para tomar a aula. E não sempre é a mesma. Talvez sejam 3 que sempre garantem seu lugar nas minhas aulas. Então, também é muito difícil, né? Aplicar tudo que queremos aplicar, que conhecemos, para dar um bom serviço de qualidade para nossos alunos. É muito louco, né? Eu queria passar uma experiência, Caio, se os meus amigos me permitem, porque eu tenho os dois lados da moeda, né? Eu dou aula, eu sou professor de deck e o proprietário da academia. Então, eu sei o desafio dos dois lados, porque quando a gente recebeu os novos protocolos que vieram, né, o distanciamento, a quantidade de vagas e tudo mais, então, por exemplo, na minha academia, as turmas são fechadas, existe a turma, como na maioria, existe a turma das 6h30 da manhã, a turma das 9h30, e assim vai, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, e a gente tinha, vamos colocar um cenário muito louco, eu tinha em cada turma 40, 45 alunos. E aí, quando veio a pandemia e vieram as restrições de espaçamento, eu tive que reduzir isso pela metade. Só que nenhum aluno quis desistir. Então, eu tinha que colocar no mesmo horário. O que eu fazia? Então, como professor, se eu não me interessasse por isso, é o seguinte, só vai ter 20, quem quer?
só que 20 vai ter que pagar 40. Então, assim, não dá para você fazer um negócio desse, pegar para o aluno e falar, vamos colocar o número inteiro, você pagava R$100, como agora é metade de aluno, você vai ter que pagar o dobro da mensalidade, porque o horário da piscina é o mesmo valor. Então, assim, a gente está tendo que sambar muito, e aí eu falo também como gestor, proprietário de academia, porque é muito complicado que a conta feche nesse momento pandêmico. A gente está muito mais, professores e gestores, muito mais com coração. Os que sobrevivem abertos estão muito mais com coração do que com razão ou pensando em lucro financeiro. Porque nesse momento é muito difícil a gente ter lucro, é muito difícil sobrar dinheiro. Então a gente teve que tomar vários cuidados, primeiro com a segurança do pessoal, fazendo com que as turmas voltassem. Óbvio que muitos não voltaram, pelo próprio motivo que a Dê falou também, muitos são idosos e os filhos não deixavam ir para academia, não era nem porque elas não queriam, mas assim, de 45, 30 queria voltar, eu podia pôr 20 na piscina. Então eu tive que pegar natações que reduziram e fazer um trâmite, pegar 2 natações que ficaram menores, colocar num horário só, abrir mais um horário de hidro. Muito louco, é muito louco. Então, a gente, como professor, a gente às vezes, antes de tomar qualquer atitude ou a gente subjulgar, conversa com o gestor, conversa com o coordenador, conversa com o dono da academia, sente o que está acontecendo e vê qual que é o seu objetivo. Seu objetivo é ganhar dinheiro e você acha que essa vibe não está legal? Agora, se você é aquele professor raiz de verdade que ainda se preocupa com o ser humano, entenda que os dois lados estão difíceis para todo mundo. Para o professor do deck, que queria abraçar todo mundo, e para o dono da academia, que ele sabe que ele precisa pagar aquele professor, ele precisa colocar gente na academia dele, precisa ter lucro, porque é uma empresa, enfim. O cenário é bem complexo e bem complicado, com certeza. Edu, em cima disso que você está falando, eu vou fazer o contraponto. Por quê? Porque eu hoje sou funcionário público. Eu trabalho dentro de uma instituição que cuida de 700 pessoas acima de 50 anos. E do mesmo jeito que você lá tinha os seus 40 alunos por horário, eu tenho 11 aulas no dia que tem 45 alunos. Então, tu imagina o seguinte, a nossa prefeitura, depois que parou tudo, em um determinado momento, nos chamou para conversar e falar assim, nós precisamos elaborar um protocolo de retorno para todas as modalidades. E de acordo com o protocolo que foi estabelecido pela promotoria aqui do estado de São Paulo, e aí pela Secretaria de Saúde, Comitê de Covid, nós tivemos diversas reuniões lá dentro da prefeitura, que nós chegamos em um determinado momento, nós precisamos voltar às aulas, mas as aulas vão voltar só para as pessoas abaixo de 50 anos. Acima de 50 anos nós não vamos voltar. E era o meu público-alvo, meu principal público. E aí era um grande problema, porque dentro dos protocolos eu só podia colocar 4 pessoas dentro da piscina. A minha piscina não é muito grande, ela é pequena, e eu tinha que ter 4 metros quadrados entre cada um. Só que desses 45 alunos, eu tinha que encaixar 4, 2 vezes na semana. Então, literalmente, o aluno ia fazer aula uma vez na semana. E aí, se a gente pensar num outro aspecto que todas as palestras até agora, a gente não chegou a comentar, eu e o Alex também não tocamos muito nesse assunto, é o seguinte, por exemplo, o que acontece com o idoso que gosta de jogar bola e, de repente, ele vai lá todo sábado e não treina a semana inteira e vai jogar bola no sábado? Eu estou colocando esse indivíduo em risco. Exatamente. A gente não pode esquecer que a atividade física isolada, ela é estresse metabólico. E se ela é estresse metabólico e eu faço esse cara treinar uma vez na semana, a gente até estava conversando lá na minha palestra, falando assim, olha, qual é a mínima quantidade de tempo de exercício semanal para o cara ter benefício? Mas isso tem que ficar claro, tem que ser regular. E aí, quando a gente foi fazer os protocolos lá, nós vimos que o aluno ia fazer uma aula por mês. Será que isso vale a pena nesse momento? É complicadíssimo, cara. Isso é extremamente complicado, né? Bom, gente, Ao mesmo tempo... desculpa, Dani, manda bala. Não, conclui. Eu ia concluir com o seguinte, o que a gente
Pensou, então, nós como profissionais de atividade física, que acorda cedo, eu bato meu ponto lá às 6 horas da manhã. Tenho que estar lá, sou eu que abro a piscina, que vou medir a qualidade da água para ver se toda a aparelhagem está funcionando e avisar o dono da empresa, olha, está funcionando, hoje está tranquilo. E a gente tem esses percalços. Porém, o que vai acontecer, o que teve que acontecer com a gente? Adaptação, meu amigo. Por quê? O meu aluno, muitos deles não podem treinar fora d'água, então isso me fez repensar todo o meu processo e o meu processo criativo através do meu conhecimento ligado à segurança do exercício. Eu tive que criar diversas aulas diferentes para poder atender esse meu público estando em casa. Olha que dificuldade que a gente passou e está passando nesse momento. Bom, agora eu vou falar da minha parte chata, porque eu não passei por nenhum desses problemas. Eu estava no mercado financeiro desde 2017. E o ano passado eu tive um surto, eu falei, isso aqui não é para mim. E foi logo no início da pandemia que eu tive esse surto. No finalzinho de abril, eu entreguei minha carta de demissão e eu falei, eu vou voltar para educação física. Aí os caras, porra, você é louco, tá tudo fechado, pandemia. Eu falei, eu não aguento mais fazer o que eu tô fazendo, eu preciso voltar a fazer o que eu gostava. E eu tive muita sorte nesse processo, porque os alunos começaram a aparecer. Aparecer no que sentido? Esse cliente entrou em contato comigo e perguntou, você não tá mais dando aula? Eu falei, lógico que eu estou, claro que eu tô. 3 anos depois, e eu comecei a dar aula de personal para uma menina, que hoje é uma gestante, né? E eu estou usando muito do que a Renata passou, né? E aprendi ainda muito mais agora com as instruções dela. Essa menina, ela me indicou o padrasto, a mãe, o marido. Então, assim, eu realmente não tive o problema em função de piscina, de pandemia. E hoje, de todos os alunos que eu atendo, 40% deles têm ali uma piscininha para a gente trabalhar, personalizada. Né? E como são pessoas que já me conheciam, acho que eu tenho 3 alunos só que vieram por indicação depois, eu não tive muito problema com essa questão de não me receberem em casa em função da pandemia. Todos eles tinham muita noção de que se ficassem parados, iam estar pior. Né? E como a maioria já me conhecia, eu fui muito bem recomendado. A gente vai até falar um pouquinho depois na palestra dessa questão da recomendação, da imagem que a gente passa. Né? Quais são as competências que eu utilizei antes, que ficaram marcadas nesses clientes e que fizeram eles retomarem as aulas comigo. Então eu fui numa contramão, enquanto eu vi o pessoal desesperado, pelo amor de Deus, a academia está fechada, eu quero trabalhar, eu não tenho o que fazer. Eu fui numa contramão, porque os clientes simplesmente foram surgindo na minha frente. Né? Eu não precisei fazer exposição, divulgação do meu trabalho de forma assim organizada, metódica, sabe, visando o marketing mesmo, visando vendas. Não precisei fazer isso. E as coisas aconteceram. Ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo um trabalho paralelo com desenvolvimento humano, que é o tema que a gente vai falar depois. Então eu estou com essas 2 atividades consecutivas. De manhã eu dou mais aulas, à tarde eu procuro fazer mais a parte do desenvolvimento humano. Mas foi muito engraçado, porque no meio de uma pandemia, onde eu chutei tudo pro alto, literalmente, e falei, eu vou ter que começar tudo do zero, as coisas fluíram. E eu acho que tem muito a ver com o que o Du falou ontem. Fluiu por quê? Porque eu tô com uma tesão de fazer o que eu tô fazendo. Tô feliz. E isso influencia na energia, isso influencia no ambiente, as pessoas percebem o que você está tentando trazer. Né, o benefício que eu estou tentando levar para elas, eu não estou ali só pelo dinheiro. Claro, eu preciso pagar minhas contas, mas eu só vou conseguir pagar minhas contas se eu atender essas pessoas, que eu conseguir dar um resultado legal para elas, que elas se sintam seguras e melhores. Né? Então eu estou numa contramão profissional do que a maioria está passando. Então eu fico até meio sem graça de falar assim, não estou passando problema, porque realmente é uma exceção, e eu sei muito bem disso. Eu não tenho muito contato com muitas pessoas, eu vou na casa dos alunos, tomo aquele banho de álcool gel, troco máscara, os equipamentos eu higienizo, eu tenho poucos equipamentos que eu consigo carregar no carro, incluindo um jumpzinho,
Mas eu levo, e eu higienizo tudo. Então, não estou tendo problema com relação à questão de contaminação e não aceitação das pessoas. Muito pelo contrário. Ô, Dani, eu queria... não sei se a minha experiência pode contribuir com vocês. Eu queria abrir um parênteses aí, porque assim, a academia agora nesse período está fechada, né? Óbvio, está tudo fechado. E muitos alunos entram em contato comigo perguntando sobre aula de personal em piscina. Porque, além de tudo, o pessoal está se sentindo seguro fazer aula sozinho. Mas é óbvio que isso gera um valor agregado muito mais alto, né? Você disponibilizar uma piscina por 1 hora para um aluno, às vezes o cara fala, pô, mas esse valor é muito alto, né? Então, assim, o personal agora, hoje, ele consegue trabalhar, sim. E eu acho que a tendência do mercado, tanto presencial quanto virtual, porque o presencial, 2 pessoas, é um ambiente muito controlado e muito seguro, né? Se você for com todos os protocolos de higienização e segurança. Então, é uma tendência desse mundo real agora. Essa é a minha opinião, porque eu sinto isso, o pessoal me ligando e falando, Du, você não abre academia para eu fazer uma aula? Quanto que eu cobro? Quanto que custa? Estão procurando mesmo. O trabalho personalizado vai ser uma tendência agora. Desculpa, e você tem a possibilidade de abrir só para um? Como está Então, tudo fechado, você pode abrir então, igual? na verdade, o que acontece, Maria Marta, a gente está com o protocolo fechado, ou seja, a academia está fechada. Eu até poderia, né? Porque eu não teria que pagar para o dono a aula, Não, mas eu estou fechado. A gente está realmente seguindo aí tudo que precisa ser feito. Eu estou com os meus personagens online para as pessoas que estão treinando comigo, tanto na parte terrestre quanto na parte de piscina, mas eles têm as piscinas deles nos prédios, que alguns até estão fechados, mas na academia não, a academia está totalmente parada. Ô, Du, pode falar. Não, só para pegar a linha de raciocínio. Nós estamos vivendo num mundo muito eclético, né? Então, eu acho que eu sou autônoma e estou num perrengue, o Daniel é autônomo e está legal, o Henrique é funcionário público, o Edu, ele é dono de academia e professor também, Maria Marta trabalha numa academia, então, assim, nós estamos no mundo, cada um tem a sua experiência, né? Então, é isso que é legal, porque cada um tem o que passar como experiência, certo? E como adaptar melhor ao seu momento. Por exemplo, eu dou aula de personal, só que alguns prédios fecharam também a academia, fecharam a piscina, então eu não tenho aonde trabalhar com o meu personal também, né? Então, a academia, ela não pode abrir, porque se ela abrir, ela leva a multa da prefeitura. Isso. Então, ela leva a multa da prefeitura. Então, a gente tem que administrar o online, mas o meu aluno fala assim, eu não gosto do online, né? Eu quero você aqui. Então, tá bom, eu falo assim, coloca a câmera aí, que eu faço, vou te orientando. Não, eu não quero. Então, é muito difícil, né? Você adquirir ferramentas para chegar até o seu aluno, para você sobreviver como pessoa normal, que tem que pagar suas contas, e como a pessoa que quer enviar saúde para o seu aluno, porque isso me incomoda também. Então, não é só o dinheiro, eu preciso trabalhar para ter dinheiro. Não, eu sou uma educadora, né? Eu quero dar o meu trabalho, eu quero mostrar o meu trabalho, eu gosto disso. Eu quero enviar saúde para os meus alunos. E isso, às vezes, essas barreiras, claro que a gente tem que ter boas energias, a gente tem que... Então, assim, é um jump, né? A gente vai pulando por essas situações e respira fundo e vamos embora. Vamos adquirir o quê? Meios para driblar essas situações. Perfeito. Sabe que aqui na Argentina, por causa do clima, que é frio, fevereiro e março não nos acompanhou, eu já não estou podendo seguir trabalhando com personal na piscina, porque a gente está gelada na sua piscina. Não tem piscinas climatizadas. Acá isso é uma contra. Não estou em um país tropical como vocês, e já para mim esse negócio terminou. Por isso estou voltando, como falei o viernes, a ser anfíbia, porque para me sustentar pessoalmente fora
do sueldo que eu cobro, do salário que cobro na academia, já não tenho a possibilidade de seguir trabalhando virtual com aula online na piscina. Eu queria jogar um pouco, eu ia falar jogar fogo no parquinho, mas é jogar água no parquinho, segundo o Edu. Mas meio que agora, né, fazer um maremoto aqui com vocês, porque a Roxana respondeu ontem essa questão, e aí jogou para vocês essa bomba, que amanhã vai ter tal, uma mesa redonda. Vocês acham que nós devemos começar essa estratégia de atualização, começando pela mudança da nomenclatura? Foi uma aluna nossa que fez essa pergunta ontem, de hidroginástica pelo fitness aquático, ou não faz tanta diferença? Eu queria ouvir cada um dos senhores. Eu quero! Eu quero! 2 minutos para cada. Eu nem vou precisar de 2 minutos, não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Eu passei um perrengue no meu mestrado recente agora. Por quê? Nós precisávamos, e aí eu tive uma conversa com o Caio, logo ele vai dar uma surpresa aí para vocês. Tô atirando em você, hein, Caio? Que assim, quando você vai procurar hidroginástica na literatura mundial, isso não existe. Quem foi que falou? Quem foi que deu o nome de hidroginástica? Da onde veio o nome hidroginástica? Quem foi o cara que patenteou o nome e colocou lá? Isso não existe. Se você vai procurar na literatura mundial, você tem diversos nomes para descrever exercício na posição vertical, como falou o professor Cruel ontem. Então, eu, particularmente, acredito que esse nome tem que ser abolido. Por quê? Hidroginástica, ele limita um determinado tipo de gesto que ignora todos os outros. Como, por exemplo, nós estamos aqui, o Eduardo trabalha muito com a parte do crossfit na água, do cross-training na água, que eu não gosto de falar o crossfit, mas o cross-training, o treinamento em circuito lá, que já vem lá do Verkhochansky, tudo na água. Aí vem a Denise, que trabalha muito com pilates. Aonde se encaixa aí a Maria Marta, que trabalha com as corridas dentro d'água, por exemplo? Aonde isso se encaixa? Na luta, dentro da hidroginástica? Eu não consigo entender isso. Então, eu acredito, na minha opinião, tá acabando meu tempo, que o fitness aquático tem que ser levado em conta e a gente conseguir englobar... que ia pôr fogo no negócio. Pô, cara. Agora eu vou pegar o gancho com a visão mais romântica, tá bom? Uma visão mais romântica. É assim, a hidroginástica, ela veio à tona nos anos 80, em 1980, mais ou menos, né? Então, hidroginástica, ginástica na água. Então, como que isso tem que ser encarado? Né? Quando você entra numa academia e você vai lá na sala de musculação, na sala de ginástica, você vê uma tabelinha lá, escrito assim, fitness. Aí, o que tem lá no fitness? Tem aula de jump, tem aula de step, tem aula de gap, tem aula de localizada, de zumba. Tem aula de relaxamento, tem aula de pilates. Isso é o fitness, certo? A hidroginástica, ela veio como uma ginástica na água. Com o passar dos anos, veio o quê? Vieram os treinamentos. Então, vieram o quê? Acoplando à água novas tendências, né? Então, eu posso fazer luta, eu posso fazer eu posso trabalhar o step, eu posso trabalhar o jump, eu posso trabalhar o pilates. Então, isso virou o quê? Um fitness, certo? Então, hoje foi o quê? Foi uma evolução dos tempos de 80. 80, você não tinha nada, né? E hoje você tem toda essa tendência, todo esse material a ser trabalhado na água com eficiência. Não é um transporte da terra para a água, né? Então, a água tem as suas propriedades particulares e eu trabalho, né, com particularidades dessa água
com eficiência todo esse material. Então, por isso, hoje, nós levamos o nome de fitness aquático, ou aquafitness. É isso. É isso. Eu vou dizer uma coisa. Não, peraí. concordo. Peraí. Vamos botar fogo nesse negócio aqui. A ver. Ó, esse é o nosso problema. A gente não tem nome. Cadê a nossa identidade? Porque, ó, se você entra lá no PubMed e digita Claro lá que- nas pesquisas, tá escrito lá Water Based Exercise. Aí você digita lá hidroginastics. Pô, a gente não tem essa autonomia para dizer assim, olha, nós somos isso. E é isso que está faltando para. Eu acho que a gente vai chegar lá, porque esses 5 aqui vão resolver esse problema. É, o fitness aquático, é o nome. É o nome. Mais discussões nesse sentido e um evento presencial em breve, quando tudo isso acabar. Aguardem, poucos sobreviverão. Necesito ir para lá, gente. Necesito. É assim, eu estou de acordo com a Denise. É um término muito antigo, dos 70, de Jane Fonda, que a gente somente tenha conhecido mais que nada a ginástica da terra. Acá na Argentina, hidroginástica é aquagym. Aquagym? Somente as velhas falam com esse nome. Me fala de aquagym, me põe os pelos de punta. Essa modalidade coloca. Não sabe o que eu lutei para mudar a aquagym do cronograma da piscina. Não quero ver isso mais escrito em nenhum lado. Porque, como aqui disse Denise, todos nós fuimos evoluindo, fuimos provando distintos tipos de treinos na água, e isso tem que ser reconhecido. Já não é aquagym. Não é isso, é muita coisa mais. E você abre um abanico de possibilidades, como eu falo sempre, para todo mundo, desde nascido, com aulas do bebês, que você pode incluir também aí, até que você morre. Você brinda dessa maneira um abanico de possibilidades a todas as pessoas, a todo o seu público, para tomar aula que gosta, não encasilhar, porque acá na Argentina você fala de aquagym e está, desculpa, Doia Rosa, Francisco, que vem com a bengala. A imagem é essa, de gente velha, com a mudança do nome, a nomenclatura, a gente pensa em conhecer o que é o que está passando aí. Como que eu posso fazer estes treinamentos que eu conosco no chão, dentro da piscina? Que não tem que ver com fazer o mesmo dentro da água, como está dizendo Denise. Pero para todos nós que trabalhamos texto, nos brinda muita possibilidade de fazer coisas distintas. Desde incorporar novos equipamentos, como falou a Rosana Scher ontem, desculpa, a estudar como fiz de 10 anos para poder passar um treinamento da terra para a água. Abre muitas portas. Você pode escolher o treinamento que você gosta de dar dentro da água, sem que seja encasijado nesse nome. É isso. Eu acho que a minha opinião é o seguinte, né? O Henrique estava falando disso, o Cruel também falou, mas uma das pesquisas do Henrique diz, né, que o público da água é um público idoso. Se a gente começa a tentar enfiar nesse público o nome Aquafitness, eles vão embora. Eles vão embora. Que é a mesma coisa você falar que eles vão fazer crossfit. Porque ainda, por mais que eles treinem forte, a gente hoje sabe os estímulos de força que tem que dar, para esse público, se você mudar o nome, tradicional, né? Tradicional. Minha avó não deixava de pegar o tercinho dela, sentar no mesmo sofazinho e rezar. Então, se você quebra uma rotina ou tenta colocar... sabe aquele negócio que você fala para sua avó, eu vou te dar um celular? Tem um monte de vó que gosta, tem umas que vão falar, para quê? Então, assim, é muito complicado, porque eu estava falando ontem, né, dentro da minha fala na palestra, que eu recebo aluno ainda perguntando se lá tem hidromassagem. Né? Então, assim, às vezes a pessoa nem está associada ao nome, ela sabe que ela vai para dentro da água, mas ela chama de hidromassagem, de qualquer coisa. Tem qualquer coisa.
né? Mas assim, concordo que nossa linha de trabalho já faz tempo que não é hidroginástica. Esse nome tem que ser abolido, como falou o Henrique. Porque a gente trabalha dentro de uma linha muito ampla de capacidades e treinamentos que foge completamente de uma ginástica dentro da água, que seria o termo literal. Tem muita coisa para ser feita, mas eu tenho muito cuidado ainda em enfatizar no marketing. Agora que não tem mais hidro, tem aqua fitness ou fitness aquático, todo mundo vai embora. Eu posso continuar dando a mesma aula, mas mudou o nome. Cadê a hidromassagem? Não tem mais? Não tem mais hidromassagem. Então eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que para nós profissionais a gente já tem que entender e daqui para frente passar que a hidroginástica, não a hidroginástica está abolida, mas sim o nome já está defasado, né? Mas os trabalhos evoluem e os nossos alunos fazem. Então, minha opinião é assim, o nome já não cabe dentro do conceito. Porém, eu tenho muito medo de ainda colocar para o meu público, ó, acabou a hidro e a partir daqui é aqua fitness, a galera vai embora. Não. E a nomenclatura também atrai, como falou a Rosana Sher ontem, outro tipo de público. Sim, também. Tem os dois lados, exatamente. O Belinho eu acho que o problema é o seguinte, galera. A gente já tem um limite, a gente está sendo muito rotulado como professor de idoso. É isso aí. Se a gente não mudar isso, nós não vamos trazer os mais novos para treinar na água. Esse é o problema. Hidroginástica não é coisa de velhinho. Eu ia falar bem isso, Henrique. Eu acho que é interessante mudar o nome. Aos poucos você vai colocando isso no seu aluno, mas antes de mudar o nome, tem que mudar o conceito do professor. O professor tem que fazer planejamento, o professor tem que estudar, o professor tem que fazer com que o aluno não entenda que nós trabalhamos... eu trabalho com idoso, é assim, fraquinho, não... Não é isso, a gente tem pesquisas que falam que o idoso tem que treinar, claro, cada um dentro do seu conceito, da sua segurança, mas o que a gente tem que mudar é a cabeça do professor, que ainda fala que meus alunos não gostam de aula coreografada, por isso que eu não dou. Exato. Tá? Então, vamos mudar a cabeça do professor. Pode falar, Daniel, eu deixo. É isso que eu ia falar. Eu vou embora. Obrigado. Você sabe o que você falou da versão romântica da hidroginástica? Eu lembrei daquele dia que a gente deu uma aula junto e eu esqueci a coreografia, eu saí correndo, voltei com uma rosa na boca, ajoelhei. Você lembra disso ou não? Eu falei, aquele dia foi a aula mais romântica que a gente já fez. Enfim, no Sesc. Foi no Sesc ainda. Não me perdi isso. Mas eu acho que a minha opinião está muito de encontro àquilo que vocês falaram. Eu acho que antes da gente querer mudar a nomenclatura, conceito, a gente tem que mudar o que a gente faz na beirada da piscina. Eu falo porque até 2017, quando eu estava na beira da piscina, eu escutava com certa frequência as pessoas, nossa, nem parece hidroginástica, nossa, a aula dele é muito forte. Nossa, você treina mesmo. E eu tinha públicos de todas as idades. Eu tinha público pessoal idoso, eu tinha público que vinha para treinar, eu tinha gente de 25, 30 anos que estavam ali para fazer aula. Então, o que a Dê falou está pertinentíssimo, porque se a gente não tiver um planejamento, não tiver metodologia, chegar na beira da água, sem saber o que vai acontecer, sem saber que estratégia de treinamento vai usar, sem saber o que você quer melhorar naquela turma, se é uma turma homogênea, se é uma turma com um pessoal mais diferente, o que você vai fazer? O que você faz ali na beira da piscina que vai fazer com que os seus alunos entendam que aquilo lá não é uma hidroginástica convencional e que vão, inclusive, recomendar a sua aula para outras pessoas, porque é uma aula de hidroginástica diferente, não é aquela hidroginástica para velhinho, apesar dos velhinhos também fazerem. E os velhinhos ficam felizes de saberem que não estão fazendo uma aula que os outros velhinhos fazem. É muito engraçado. É verdade. Então, essa questão da... Pois é. Então, a gente tem as duas vertentes. Você tem a parte... Você tem a parte acadêmica, onde a gente não acha pesquisa, não tem a nomenclatura, as coisas estão completamente aleatórias, e você tem a outra parte que é onde você vai entregar o produto. A hora que você entrega o produto, você mostra a cara dele. Né? E tenho certeza
que quem faz uma aula do Edu na academia dele e de repente sai para fazer aula em outra academia vai falar, nossa, a diferença aqui é absurda. É absurda. Porque o Edu é um cara técnico, eu sei da qualidade da aula dele, mas eu não consigo colocar minha mão no fogo para um outro professor. Né? Muitas vezes, as aulas da própria academia, do próprio estabelecimento, são completamente diferentes. Aí fala, o professor é motivado. Não, não é questão de motivação, é a questão da estrutura da aula. O que você está fazendo? Exatamente. Pode ser que tenha um professor mais simpático que o outro mais durão, outro mais mansinho, mas se a aula for padronizada, todo mundo vai ter resultado. Então, a minha opinião é essa. A gente tem que se preocupar mais com o que a gente está entregando, com como que a gente está chamando o negócio. Pronto. Fogo no parquinho. Sensacional. O Leandro Campos coloca também, né, que o ideal é colocar as aulas, as duas nomenclaturas, até como marketing. Aula de hidro para mais idosos e reabilitação, e outra para o público mais jovem. Ele dá uma dica aqui. A Rita, lá em cima, a Rita de Cássia, o diferencial é o professor diferenciado, que busca novos recursos, que estuda, que se certifica e que vivencia o meio líquido. Acho que o Edu falou sobre isso na palestra dele ontem, né? Caio, oi. Caio, ó, esses dois comentários que você fez agora são muito pertinentes com relação ao seguinte: a gente pode usar isso como marketing, como muitos de nós falamos agora, mas uma coisa que a gente conversou, nós dois conversamos, e eu vou lançar aqui. Nós somos uma das únicas modalidades esportivas que não tem um guideline. Nós temos lá o manual do fitness aquático da AEA. Mas, vem cá, dentro dos guidelines do American College, você tem número de repetições, qual é o tempo ideal para você ter uma boa resposta com relação ao exercício. Por que que nós não temos isso? Estamos aleatoriamente jogados aí, que nem diz o Daniel, nós estamos jogados no mundo científico. Isso faz com que seja cada vez mais difícil eu oferecer conhecimento para os professores se aperfeiçoarem. Enquanto eu não tiver uma terminologia que possa ser testada e ser jogada ao público científico para ser testada. Eu preciso criar isso, para sim eu começar a dar mais conhecimento para os meus professores e eles mudarem o pensamento deles. Isso surgiu, né, após aqui o início do meeting, né, a gente conversando e tal, poxa, a gente precisa levantar essa bandeira, sabe? A gente já vinha namorando essa ideia, acho que o meeting veio para quebrar tudo e a gente precisa continuar, assim, pensando sempre à frente, né? Estando sempre à frente, né? Não querendo, como é que eu posso dizer? Não querer sair da zona de conforto é um erro, né? Acho que a gente tem que ficar incomodado o tempo todo. Legal, teve o meeting, mas e aí, os próximos passos? Acho que esses são os próximos passos, tá? Gente, o tempo urge, já são 10 para as 7 horas. Eu estou muito, realmente, esperando muito essa palestra do Daniel, porque ele saiu, né? Ele estava até 2017, aí ele sai, vai para o mundo empresarial, ele é coach, ele tem uma visão muito louca disso tudo. E aí ele volta pegando uma pandemia de frente, né? Ele volta, vou voltar. Aí vem o vírus, e aí, como é que eu saio dessa? Né? E ele vem, né, para falar com a gente justamente sobre isso, novas competências dos profissionais de fitness aquático. Às 19 horas, eu não quero atrasar, eu quero dar esse intervalinho para o pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos, né? A área cresce com isso, gratidão. 19 horas, todo mundo aqui. E eu vou falar do sorteio aqui que a gente vai fazer com os cursos dos professores. É agora a produção? Hoje. Então, pode tirar aqui os professores. Valeu, galerinha. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Beijo. Até já, daqui a pouco. Até mais. Até mais. Onde está? Então, vamos lá.
hoje nós vamos postar. Deixa eu pegar aqui, só para o pessoal entender. Já coloca a lista de presença lá, Harumi. Colocou? Então, hoje nós vamos sortear o quê? Um curso do Léo Werner, planejamento e montagem de aulas de hidroginástica. Henrique França, hidroginástica, benefícios na prevenção e reabilitação da osteoporose. Cláudia Melling, hidroginástica, gestante e atividade física. Renata Travenick, atividades aquáticas na gravidez. Linda Moreira, exercícios físicos na prevenção e correção de desvios posturais de joelho e coluna. Denise Amaral, hidroginástica aquapilates, utilizando a contrologia na água. São 6 cursos para 6 pessoas, é isso? Então, e daqui a pouco a gente vai soltar como é que vai ser essa regra do sorteio, tá bom? São 6 cursos que vocês vão ganhar, 6 pessoas vão ganhar, e a gente vai falar na próxima palestra, até para segurar vocês aqui, o que vai acontecer, o que vocês vão ter que fazer. Você vai ter que ir para o Insta, você vai ter que chamar um amigo para palestra agora aqui, sei lá, vamos ver o que a gente faz, tá bom? Onde que vocês vão? Beijo a todos, gratidão.